Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, programa que tem a finalidade da leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu sou o evangelista Milvio, amém? Que Deus possa falar conosco, Senhor, meu irmão, nesse momento. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja agora. Que nós sejamos abençoados por ti, pela tua palavra, que é viva e eficaz. E salva as almas, Senhor, liberta, cura, transforma, traz a paz que excede todo o entendimento humano e abençoa a tua igreja na terra, Senhor. Que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. A leitura de hoje, irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui diz o seguinte: tudo que nós temos, o Evangelho, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa vida, a comunhão com Deus, a nossa salvação, o direito de vida eterna, o nome escrito no livro da vida, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, porque Adão havia nos separado de Deus, irmãos. Adão, o primeiro homem, quando ele pecou e saiu ali do jardim do Éden, ele nos afastou de Deus, e cada vez mais fomos ficando mais distantes. Mas aí vem quem? O Senhor Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Quando Deus enviou o Senhor Jesus, irmãos, ele já enviou o Filho, o Senhor Jesus, com esse propósito, de trazer de volta o homem que havia perdido. Por isso que a salvação se estendeu a nós que outrora éramos gentios, mas agora somos a igreja do Senhor Jesus com o nome escrito no livro da vida. Amém? Então, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, com o Senhor Jesus, tendo morrido e ressuscitado por nós, com a graça, com nós confessando Ele como Senhor e Salvador, porque Ele morreu por nós recebemos o ministério da reconciliação com Deus, o Pai, de quem nós havíamos nos separado, nos afastado. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando o Senhor Jesus veio e andou pela terra, Deus estava com ele, e está até hoje, mas estava com ele andando pela terra, reconciliando consigo o mundo, libertando, salvando, curando, restaurando as pessoas, para que eles vissem quem é Deus, irmãos, e que o amor de Deus permanece. Então ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, os homens que se haviam perdido, que seguiam seus próprios caminhos e estavam pagando um preço muito caro. Por quê? Porque Satanás, o diabo, que foi um anjo de Deus, do céu, quando ele se rebelou, ele perdeu a glória de anjo. Ele virou um demônio. Então, quando ele desceu como um anjo caído. Anjo caído e demônio é a mesma coisa. Então, quando ele caiu, ele desceu com muita fúria, com muito ódio contra o ser humano. Porque Satanás queria ser como o homem. Na verdade, ele queria ser como Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não pôde, mas aí Deus pega e faz o homem sua imagem e semelhança. Ele ficou com inveja. A inveja nasceu no coração de Satanás, do diabo. Todo aquele que é invejoso, pegou a pilha ali de Satanás, recebeu dele. Então, irmãos, ali quando o diabo veio, ele veio com muita fúria, com muita raiva, com muito ódio, com muito desejo de destruir o ser humano. Mas quando Deus, em Cristo, quando Deus mandou o Senhor Jesus, ele reconciliou consigo mesmo o Senhor Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, quebrando o afastamento, as algemas que prendem o homem na impiedade, as ataduras que prendem o homem nas trevas, no pecado, na morte, nas drogas, na prostituição, na lascívia, no homossexualismo, no lesbianismo, na feitiçaria, no catolicismo, no adventismo, nos testemunhos de Jeová. Então Jesus veio libertando dessas imundícies todas e salvando o homem, tirando ele da condenação eterna para a vida eterna. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, com o Senhor Jesus, com a obra que o Senhor Jesus fez, de carregar sobre si nossas enfermidades, os nossos pecados,
que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele quando ele morreu, ele levou consigo, ele nos reconciliou com Deus, o Pai. Quando ele morreu, ofereceu o seu sangue em sacrifício por nós. Nós tivemos o direito da reconciliação com Deus, confessando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque ele é o único Cordeiro santo e imaculado que tira o pecado do mundo. Então, a pessoa precisa confessar ele como Senhor e Salvador para ter o direito de ter os pecados perdoados e limpos e remidos. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então Jesus não veio para nos acusar dos nossos pecados, ou para nos fazer ver os pecados e permanecer como estávamos, para um julgamento. Não. Jesus veio para nos reconciliar com Deus e com Ele, e não nos imputou o pecado, não nos acusou. Glória a Deus. E pôs em nós a palavra da reconciliação, a palavra de Deus, que é de Gênesis a Apocalipse. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou e ofereceu a Deus o seu sangue por nós, ele nos trouxe a reconciliação com o Pai. E nós tivemos o direito de ser embaixadores de Deus aqui na terra. Não tem placa de igreja, irmãos. Não é uma placa, não é uma CNPJ que vai salvar ninguém. É o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é o único que morreu por nós. Ele é o único, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe salvação, não existe ninguém que vai entrar na presença de Deus porque nasceu num lar evangélico, ou porque nasceu na igreja católica. Não, ninguém. Se a pessoa não entregar a vida e não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida ao Senhor Jesus, ele vai morrer na condenação eterna no lago de fogo. Porque quem salva não é placa de igreja. Nós vemos aí muitas placas de igreja querendo falar que somente eles salvam, que eles são os melhores. Esse povo caminha para a apostasia, irmãos. Toma cuidado, porque o Senhor Jesus, ele nunca deixou uma placa de igreja. Todos que o seguiram, todos os apóstolos, não fundaram nenhuma placa de igreja. Nenhuma delas. Nenhuma foi fundada por nenhum dos apóstolos. Amém? Mas somente a pregação da palavra de Deus que nos conduz ao livro da vida, no qual nós temos o nome escrito, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. De sorte que somos agora embaixadores da parte de Cristo. Então, quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ser um representante dele na terra. Um embaixador é aquela pessoa de um país que representa o seu presidente em outro. Por exemplo, está tendo aí problemas entre o Brasil e os Estados Unidos. Os embaixadores deveriam conversar. O embaixador é que vai conversar com o outro embaixador no lugar dos presidentes, para que eles possam representar o seu país. Então nós somos embaixadores da parte do Senhor Jesus aqui na terra. E nós temos a autoridade de falar em nome dele e por ele. Glória a Deus. Então somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cada um de nós tem que buscar a sua própria reconciliação com Deus, irmãos. Como que nós podemos reconciliar? Confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então temos que confessar um ato público, de confessar o Senhor Jesus diante dos homens, e de confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a atitude que nós temos que fazer para nos reconciliarmos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então Deus não conhece pecado, e o Senhor Jesus também não. E o Senhor Jesus se fez pecado por nós quando ele morreu na cruz, no nosso lugar, e levou sobre si os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a nossa remissão, a nossa reconciliação com Deus, só se dá quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Quando a gente confessa ele como Senhor e Salvador, nós temos a reconciliação com Deus. Glória a Deus e aleluia por isso. Então, meu querido, a primeira coisa que você deve fazer é confessar o Senhor Jesus com a sua própria boca. Para tudo que você estiver fazendo, vem aí agora que eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. Esse é o primeiro passo. E sem esse passo ninguém entra no céu. Que é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai.
Tem que confessar Ele, para que Ele possa te confessar naquele dia. Amém? Então para o que você estiver fazendo e repete comigo aí. Vem para frente dessa tela aí e repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados e entra no meu coração e faz morada em mim, Senhor. E que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra e habite em mim. E guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. É o que eu te peço agora. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo e como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso aí que você tinha que fazer, você fez. Compartilha esse vídeo, meu irmão. Muitas pessoas estão morrendo sem ter Jesus, estão indo para condenação eterna. Porque Jesus, Deus não vai olhar o negócio de que foi bonzinho, fez bondade, fez caridade, isso não vale nada. O filho dele morreu na cruz por você. Ou você confessa ele como Senhor e Salvador, ou você vai aguentar as consequências. Tá certo? Não adianta você ter uma teologia contrária, não. Ou você faz o que a Bíblia diz que você deveria fazer, ou você vai para o inferno. É assim que funciona. Porque Deus, quando Ele mandou o Senhor Jesus, o Filho dele, morrer por nós, irmãos, Ele deu um grande ato de amor. Ele fez o maior ato de amor para reconciliar o homem consigo mesmo. Aí você acha que um homem, só porque acha, na teologia humana, que não precisa seguir o Senhor Jesus, que não precisa largar o pecado, que não precisa abandonar o mundo, aí ele acha que vai ser salvo porque ele é melhor do que os outros. Irmão, vai ter muita gente lá que quando chegar no dia do julgamento final, que diz que todo joelho, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. E quando essa pessoa dobrar o seu joelho e ouvir essas palavras, afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. As piores palavras que um homem pode ouvir da boca do Senhor Jesus vão ser essas. Cuidado para você não ouvir. Arrependa-se no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. E entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Abandone o pecado. Não busque prazeres no mundo, onde a traça e a ferrugem corroem e roubam. Mas busque a vida eterna e o nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Senhor, abençoe cada um que ouve essa pregação. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus e a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós desde agora e para todos sempre. Amém.